100. Viver em outro mundo. Capítulo 699. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado. Nós sublinhando. Os cidadãos da cidade demoníaca já haviam partido, então mesmo que o exército tenha se mudado, ainda havia muito espaço desocupado dentro da cidade. Por causa disso, não demorou muito para Besmir arranjar 3 áreas separadas para os reforços estabelecerem. Além disso, Besmir enviou uma palavra de que os anões chegariam logo. Ele disse ao pessoal para não provocar os anões desde que seus temperamentos não são muito bons. Quando essa informação se espalhou na cidade, o pessoal imediatamente expressou sua reação. Todos eles tinham a mesma ideia que Besmir. Embora fosse dito que havia uma aliança entre os humanos e as outras raças para resistir aos demônios, muito tempo se passou sem nenhum reforço vir. Isso fez os defensores pensarem que isso era apenas um rumor que foi disseminado pelas maiorias dos impérios do continente. E ao mesmo tempo, a presença de Zhao Ai aqui era apenas para acalmar suas preocupações. Eles não pensaram que as outras raças realmente enviariam algumas tropas para ajudar a defender a cidade. Zhao Ai não se importou com suas reações. Depois que Besmir arranjou as áreas de estar, ele imediatamente levou Berri para inspecioná-las. Quando viu que não havia nenhum problema, Zhao Ai levou Berri para fora da cidade e abriu uma fenda espacial permitindo a passagem dos anões para a cidade demoníaca. O único que liderava o exército anão era um ancião. Zhao Ai acreditava que o nome desse ancião deveria ser Julian. Ele era um ancião bastante jovem e seu relacionamento com Zhao Ai era muito bom. Quando Julian saiu da fenda, ele se curvou para Zhao Ai e disse: Senhor, nós temos 50.000 soldados aqui e também 10.000 bestas da armadura de ferro. Depois que Zhao Ai retornou à cortesia, ele sorriu e disse: Tudo bem. Me siga, eu estarei te levando para sua área. Julian assentiu. Então ele se virou para dar ordens para o exército. Esse pessoal eram os soldados mais excepcionais da raça anã. Todos eles tinham seus martelos de guerra, armaduras de ferro completa, e escudo de ferro. Além disso, eles também tinham um conjunto de pequenas machadinhas para ataques de longa distância. Logo, os 50.000 soldados e 10.000 bestas de armadura de ferro estavam prontos para se mover. Zhao Ai olhou para eles e disse: Irmãos, nós estaremos indo para a batalha logo. Essa será a primeira vez que nós teremos uma cooperação com os humanos depois de muito tempo. Não fique surpreso por seus olhares, eles estão apenas curiosos. Nós vamos chocá-los quando a batalha acontecer. Ainda, se o pessoal ousar rir de você, então não os puna de imediato. Me avise primeiro e eu vou cuidar disso por conta própria. Isso era para mostrar como Zhao Ai sempre conversou com os anões, então eles já estavam acostumados com isso. Quando Zhao Ai terminou de falar, todos eles emitiram gritos de concordância. Então eles seguiram Zhao Ai para a cidade demoníaca. Enquanto ia para lá, todos eles estavam olhando com curiosidade ao redor. Ninguém podia culpá-los, afinal, eles estiveram dentro da montanha dos anões por muito tempo. Não seria estranho se eles estivessem interessados neste novo lugar. Pouco depois, uma grande unidade se aproximou da cidade demoníaca. Quando os soldados nesta cidade avistaram o grupo de Zhao Ai, eles não se moveram e apenas ficaram ali por causa da instrução que eles tinham acabado de receber. Entretanto, todos eles não puderam deixar de esticar seus pescoços em curiosidade. Por outro lado, os aventureiros não eram muito disciplinados e apenas foram até as muralhas e olharam para os anões. Mas ninguém se atreveu a dizer uma palavra. Todos sabiam sobre o temperamento dos anões e das ordens de Zhao Ai. Se eles ousassem dizer algo, então Zhao Ai definitivamente não os deixaria ir. De fato, esses aventureiros estavam com muito medo de Zhao Ai. Ele era conhecido por ser vicioso e cruel, transformando várias centenas de milhares de soldados do Império Aksu em mortos-vivos em uma única noite. Isso era algo que não pode ser simplesmente esquecido. Portanto, esses aventureiros apenas olharam para os anões sem fazer um único barulho ou gesto. Zhao Ai estava muito satisfeito com esse resultado. Ele rapidamente trouxe os anões para sua área antes de falar para Julian V. Besmir. Afinal de contas, era impossível para Zhao Ai estar aqui o tempo todo, portanto,
Julian e Besmir precisavam estar familiarizados um com o outro para a cooperação futura. Quando Zhao Ai levou Julian para a residência do general, Besmir imediatamente os recebeu cordialmente. Besmir olhou para Julian com curiosidade enquanto Zhao Ai fez uma saudação para Besmir e disse: General, deixe-me te introduzir ao ancião anão Julian. Julian, este é o general Besmir, general do Império Buda do Exército Defensivo da Cidade Demoníaca. Julian e Besmir deram uma saudação entre si. Então Zhao Ai disse: Bem, então vamos lá. Depois disso, os três entraram na residência do general. Dentro da residência, havia um largo mapa topográfico da cidade demoníaca. Zhao Ai foi na direção do mapa e apontou para algo e disse: Nós estamos aqui na cidade demoníaca para defender contra o avanço dos demônios. Neste momento, os demônios ainda estão ocupados na construção da sua cidade. No entanto, eu acredito que eles têm seus próprios magos, então não vai demorar muito para eles terminarem. Quando a cidade for construída, eu acredito que especialistas do nível Deus do reino demoníaco começarão a fazer um movimento. Embora eles sejam suprimidos pelo continente Ark e não possam ficar aqui por muito tempo, eles ainda podem colocar uma ameaça na nossa posição. Agora que os anões vieram, eu tenho um pedido para você fazer. Nós precisamos de túneis feitos pela cidade para uma área fora dela. Nós precisamos deles o mais rápido possível. Eles devem ser profundos e largos o bastante para usá-los como uma passagem de escape. Julian, o que você acha? Julian assentiu e disse: Isso não é um problema, deixe conosco. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Besmir e disse: Você coordene com os anões. Isso é algo importante para nós. Se um especialista de nível Deus vier, nós podemos usar esse túnel para escapar. Besmir assentiu: Senhor, você pode ter certeza. Eu sei o que fazer, não precisa se preocupar. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Julian e disse: Julian, você deve reter o temperamento dos anões também. Nós precisamos de um ambiente harmonioso nesta aliança. Se nós tivermos algumas lutas, então seria desvantajoso para nós no futuro. Julian assentiu: Eu entendo. Nós viemos desta vez para entrar em guerra contra os demônios, não contra os humanos. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para Besmir e disse: General, retém os mercenários e aventureiros também. Não deixe eles irem longe demais. Se eles forem, então não tem a necessidade de esperar os anões retaliarem. Eu vou fazer o trabalho por eles. Besmir assentiu. Ele sabia da importância desse assunto atual. O continente inteiro precisava ser unificado agora. Se esses companheiros fossem longe demais, então Zhao Ai certamente não os deixará ir. Zhao Ai olhou para os dois e disse: O túnel dos anões deve ser feito o mais secreto possível. Nós queremos que a entrada seja bem oculta, mesmo do nosso próprio pessoal. Com isso, nós também podemos usar aqueles túneis para organizar um contra-ataque. Julian assentiu: Eu entendo. Não se preocupe, nós sabemos o que fazer. Zhao Ai assentiu: Então isso é bom. Julian, volte e descanse primeiro. Você pode começar a trabalhar amanhã. Eu ainda preciso sair da cidade para dar uma olhada nas coisas. General, faça os soldados prestarem mais atenção. Em alguns dias, os elfos chegarão. Disciplina extrema será necessária para cooperar pacificamente com eles. Besmir assentiu e disse: Tudo bem, o senhor não precisa se preocupar com isso. Zhao Ai assentiu, então ele olhou para Julian e disse: Vamos lá. Depois que eu voltar, eu vou deixar um pouco de bebida para seus homens também. Deixe-os aproveitarem sua estadia aqui neste meio tempo. Julian riu e respondeu: Isso seria bom. Nós não trouxemos nenhuma bebida, nós esperávamos que você fornecesse para nós. Zhao Ai riu e levou Julian para fora da residência do general. Enquanto Besmir olhava para as costas de Julian e Zhao Ai, ele finalmente entendeu como Zhao Ai poderia ter um bom relacionamento com as outras raças. Isso era porque Zhao Ai não os tratou como outra raça. Seu tratamento não era diferente do seu tratamento com os humanos. Era tão simples. No entanto, mesmo que isso fosse fácil de fazer, somente algumas pessoas conseguiram fazer isso. Os humanos do continente estavam muito acostumados ao sentimento de superioridade. Eles sempre desprezaram as outras raças. Isso fez as outras raças não gostarem deles em troca. No final, ninguém gostou de ninguém, tornando impossível para eles cooperarem.
Besmir suspirou. Então ele se virou e voltou para sua sala. Para ser honesto, ele também estava desprezando as outras raças, mas Zhao Ai acordou. A situação agora era muito diferente. Eles não podiam mais apenas desprezar as outras raças. Quando Zhao Ai escoltou Julian para seu acampamento, ele também deixou para trás muito álcool. Quanto às outras necessidades, não havia necessidade de se preocupar. Besmir já tinha preparado para os anões. Isso fez Zhao Ai elogiar Besmir muito profundamente. Zhao Ai olhou para os ocupados demônios na distância e não pôde deixar de suspirar. Ele realmente queria chamar seus mortos-vivos e então matá-los diretamente. Entretanto, Zhao Ai sabia que não funcionaria. Com certeza já havia especialistas estacionados lá. Embora Zhao Ai possa suprimi-los com seus mortos-vivos, ele também sabia que os demônios com certeza estavam preparados. Se Zhao Ai os atacasse, então ele certamente sofreria enormes perdas a longo prazo. Além disso, Zhao Ai tinha algumas suspeitas de que os especialistas de nível Deus já tinham chegado. Foi apenas por causa da construção atual que os especialistas de nível Deus decidiram aguardar. O motivo pelo qual Zhao Ai teve essa ideia era por causa de uma certa pessoa, e esse não era ninguém menos do que o Rei Demônio Dragão. A informação que Kair foi capaz de conseguir sobre o Rei Demônio Dragão era muito pequena. De fato, não havia muita informação que Kair pode conseguir com relação aos especialistas de nível Deus do Reino Demoníaco. Esses especialistas de nível Deus estavam muito bem escondidos. E esse Rei Demônio Dragão era um especialista muito discreto também. E desde que Kair foi incapaz de descobrir qual era sua força, Zhao Ai acreditava que o próprio Rei Demônio Dragão era um especialista de nível Deus. Viver em outro mundo. Capítulo 700. Embora Zhao Ai não tivesse lutado contra o Rei Demônio Dragão, ele apenas teve esse sentimento que a outra parte era um especialista de nível Deus. Ele realmente não pode descrever esse sentimento, mas estava lá. Essa também era o motivo do porquê Zhao Ai não agiu apressadamente. Por outro lado, Zhao Ai também acreditou que o Rei Demônio Dragão tinha sentido sua força. Portanto, ele não foi rápido ao avançar e apenas permaneceu para construir sua cidade. Parece que os dois lados estão temendo a habilidade do outro. Se a outra parte apenas tivesse o Rei Demônio Dragão como um especialista de nível Deus, então Zhao Ai não seria educado e apenas os atacaria. Mas agora parece que o inimigo não tem o Rei Demônio Dragão como seu único especialista de nível Deus. Zhao Ai teve o sentimento de que haviam no mínimo 5 especialistas de nível Deus no exército inimigo. Se ele ousasse atacar, então ele pode ser sitiado por aqueles especialistas de nível Deus. Entretanto, mesmo se Zhao Ai não atacasse, aqueles 5 especialistas de nível Deus podem apenas fazer um movimento na cidade demoníaca. Se eles fizerem dessa maneira, então as preparações prévias de Zhao Ai podem ser colocadas em uma posição precária. Quanto ao porquê a outra parte não atacou, Zhao Ai não tinha certeza. Talvez eles ainda não estejam adaptados ao continente Ark. Quem sabe? De fato, Zhao Ai estava correto em seu palpite. Esses especialistas ainda precisavam se familiarizar com o continente Ark. Esse foi o motivo pelo qual eles decidiram não fazer quaisquer ações nesse meio tempo. O continente Ark tinha sua própria lei, uma delas proibia a existência a longo prazo de especialistas de nível Deus. A supressão desta lei fica mais poderosa quando a parte violadora fica mais forte. Portanto, esses demônios de nível Deus precisavam adaptar sua força para executar sua força total. Por causa disso, além da existência de Zhao Ai e seus mortos-vivos, o Rei Demônio Dragão decidiu recuar e não atacar a cidade demoníaca de imediato. Berri estava atualmente do lado de Zhao Ai. Neste momento, ela se virou para ele e disse: Irmão Ai, não precisa se preocupar demais. Embora existem muitos demônios que viriam invadir, ainda precisaria de algum tempo até todos eles conseguirem sair da fenda espacial. Eu consegui uma lufada de seus planos antes. Eles teriam vários especialistas de nível Deus para tomar comando da vanguarda para construir sua cidade. Depois disso, eles prosseguiriam para atacar o continente Ark pouco a pouco. Zhao Ai assentiu e disse: Eu estava pensando a mesma coisa. Mas quantos especialistas de nível Deus eles têm? E desde que eles têm especialistas de nível Deus, por que eles não fizeram seu ataque ainda? Berri sorriu e disse: As coisas não são tão fáceis assim. Embora eles sejam especialistas de nível Deus, eu ouvi que eles ainda precisariam se adaptar depois de chegar no continente Ark. Caso contrário,
Eles não seriam capazes de mostrar sua força total. E o tempo que leva para eles se adaptarem não é pequeno. Portanto, ainda levaria algum tempo até eles poderem expressar suas habilidades totais. Nós definitivamente podemos resistir a eles por um longo tempo. Zhao franziu a testa e disse: eu temo que o reino demoníaco tenha muitos especialistas de nível Deus. Se todos eles chegassem no continente Ark, então nós estaríamos em problemas profundos. Quando Berry ouviu isso, ela não pode deixar de franzir a testa também. Isso também é um problema. Eu sei que existem um grande número de especialistas de nível Deus no reino demoníaco. Se eles atacarem, então realmente seria muito problemático. Zhao suspirou. Então ele disse: parece que nós precisamos começar nosso plano logo. Existem muitas ervas no espaço, mas as ervas que nós precisamos para fazer uma poção de nível Deus realmente são várias. Ao mesmo tempo, o tempo de crescimento daquelas plantas é muito longo. Nossa taxa de fazer poções de nível Deus é muito lenta. Zhao foi rápido em descobrir que a máquina de processamento agora era capaz de fazer poções de nível Deus. Neste momento, ele também notou quais ervas eram necessárias e as plantou. Contudo, ele não pensou sobre quantas eram necessárias para fazer uma única poção. Foi só depois que Zhao descobriu quantas ervas ele precisava para promover um nono nível para nível Deus. Também, as ervas que eram necessárias para fazer a poção eram muito exigentes. Pegue um certo ginseng, por exemplo. No passado, Zhao era capaz de plantar ginseng de uma maneira muito simples, e ele também era capaz de colhê-las em grandes quantidades. Mas agora, o ginseng necessário para a poção requisitava seimu de campo agrícola. E neste seimu, nenhuma outra planta deve estar presente para que esse ginseng especial cresça. E depois que esse ginseng é plantado, atenção extrema precisa ser tomada para nutri-la. Precisava ser regado em um tempo específico ou então a terra ficaria seca. Embora o ginseng ainda não morresse até então, mas perderia seu potencial de ser usado para a poção de nível Deus. Isso tornou difícil cultivar a serva. Mais importante, a poção de nível Deus não precisava de 1 ou 2 desses ginseng, mas sim precisava de 81. E esse era só um ginseng, as outras ervas ainda não foram calculadas. Se alguém quisesse fazer a poção, então precisaria crescer mais de 100 ervas. Cada uma delas tinha uma maneira única e especial de crescimento. Algumas dessas estavam presentes na terra, enquanto algumas já haviam sido adquiridas por Zhao, como a fruta de metal dourado. E a quantidade de fruta de metal dourada necessária era realmente mais do que o ginseng. Por causa de todas essas limitações, Zhao ainda foi incapaz de tornar granhos outros em especialistas de nível Deus. Com os materiais que ele tinha atualmente, Zhao só tinha o suficiente para fazer uma única poção de nível Deus. Portanto, para Zhao, o que ele mais precisava neste momento era tempo. Enquanto ele tiver tempo suficiente, então ele seria capaz de criar muitos especialistas de nível Deus. E quanto a hora chegar, quer sejam os demônios ou a raça divina, todos eles não seriam mais um problema. Outro motivo pelo qual Zhao estava indisposto a lutar contra os demônios era por causa da existência da raça divina. O Império Radiante tem se tornado cada vez mais misterioso com o passar do tempo. E desde que Zhao não podia ir lá observar, ele estava ficando cada vez mais ansioso com o passar do tempo. Quando a raça divina vier, Zhao não sabia quais planos eles teriam. Portanto, Zhao decidiu reter de ir com tudo contra os demônios. Ele estava com medo de que se ele perdesse demais na luta contra os demônios, então ele não teria nada para resistir contra a raça divina. Embora Zhao esperava que a raça divina desviasse a atenção dos demônios, parece que não havia nenhum movimento vindo da raça divina. Isso deu a Zhao um sentimento de medo. Isso ocorreu porque Zhao pensou em tornar o Império Buda em um enorme campo de batalha. Não só ajudaria na luta contra os demônios, também se provaria útil quando o Império Radiante atacar. Quando Berry ouviu Zhao mencionar a promoção de nonos níveis em especialistas de nível Deus, ela imediatamente ficou surpresa. Ela pareceu ter lembrado de algo. Berry olhou embaraçosamente para Zhao e disse com uma voz tímida: Irmão eu sou uma súcubo do nono nível. Quando uma súcubo consuma seu casamento, ela vai ganhar um enorme aumento na sua força. Berry estava corando quando ela olhou fixamente para baixo. Zhao olhou para Berry e imediatamente entendeu o que ela queria transmitir.
Berry era uma especialista do 9º nível. Se seu casamento se tornar oficial, então sua força ganharia uma enorme promoção. Pode até ser possível para ela avançar para o nível Deus. Quando ele pensou nisso, seus olhos não puderam deixar de brilhar. Quanto à consumação do casamento, Zhao Ai rapidamente entendeu o que era. Embora Berry tivesse se tornado a esposa de Zhao Ai e seu pessoal tenha reconhecido o status dela, os dois ainda não tinham oficializado o casamento. Em outras palavras, eles não fizeram o que pessoas casadas tendem a fazer. Zhao Ai olhou para Berry e disse, "Você tem certeza?" Berry deu um aceno envergonhado. Isso fez Zhao Ai rir e dizer, "Então o que estamos esperando? Vamos lá." Então ele puxou Berry quando eles entraram no espaço. No entanto, ele não apareceu na entrada da casa, mas sim apareceu diretamente dentro de seu quarto. Berry sabia o que aconteceria, portanto ela não teve nenhuma intenção de resistir. Ela apenas abaixou sua cabeça com embaraço, tornando-a muito mais charmosa para Zhao Ai. Zhao Ai segurou a mão de Berry quando disse, "Berry, me desculpe. A situação é bastante agitada e eu não sou capaz de fazer um casamento para você." Berry olhou para Zhao Ai, balançou sua cabeça e disse, "Você não fez nada de errado, irmão Ai. Eu realmente não me importo com uma cerimônia. Enquanto você me tratar como sua esposa, então isso já seria o suficiente." Zhao Ai acariciou a cabeça de Berry e sussurrou, "Garota boba." Zhao Ai puxou Berry para seu peito e gentilmente beijou sua testa. Berry gentilmente fechou seus olhos enquanto Zhao Ai se abaixava para beijar seus olhos, nariz, bochecha, pescoço. Quando Berry sentiu os lábios de Zhao Ai no seu, ela não pode deixar de sentir uma corrente elétrica atravessar seu corpo inteiro. Seu corpo formigava com dormência, enfraquecendo toda a sua energia. Zhao Ai gentilmente removeu as roupas de Berry enquanto continuava beijando seu corpo inteiro. No final, sua boca chegou nos peitos sensíveis de Berry. Ele continuou provocando até Berry soltar um gemido satisfeito. Zhao Ai não esperava que Berry tivesse um gosto tão bom. Ele foi incapaz de parar. Ele não conseguiu deixar de morder levemente o bico do peito quando Berry soltou um som afetuoso, atiçando Zhao Ai ainda mais. A língua de Zhao Ai explorou os picos de Berry por um momento antes dele beijar seus lábios. Berry enrolou sua língua quando ela encontrou os lábios de Zhao Ai. Os dois brincaram antes de Zhao Ai remover todas as suas roupas e começar a trabalhar na figura de Berry. Viver em outro mundo. Capítulo 701. Enquanto Zhao Ai e Berry se uniam em seu casamento, Zhao Ai de repente sentiu uma enorme força de sucção que estava inesperadamente vindo de Berry. Embora Zhao Ai não fosse muito afetado por isso, ele também descobriu que já era impossível para ele se retirar. Quando ele sentiu que a energia no seu corpo quase foi absorvida, uma força repentina de repente se apressou até ele. Essa força era muito poderosa, e era bastante calorosa também. Uma vez que entrou no corpo de Zhao Ai, lentamente se integrou a ele. Zhao Ai descobriu que essa força era ainda mais forte do que a que foi absorvida, e parecia ser mais pura que antes. Zhao Ai não pode deixar de fazer uma expressão surpresa para Berry. Berry atualmente tinha seus olhos fechados enquanto seu cabelo estava lentamente balançando ao redor de si mesma. Então de repente, os olhos de Berry emitiram um forte brilho, fazendo Zhao Ai fechar seus olhos imediatamente. Quando ele abriu seus olhos, Zhao Ai rapidamente notou o cristal na testa de Berry. O cristal parecia com um tipo de diamante, e estava brilhando uma luz azul. Era lindo. Sem saber, Zhao Ai de repente beijou o cristal. Essa ação fez o corpo de Berry tremer levemente. Quando os olhos de Berry se recuperaram, ela olhou para Zhao Ai com um olhar muito mais charmoso. Zhao Ai beijou o cristal novamente, provocando outra reação de Berry. Zhao Ai ficou exaltado ao descobrir esse novo brinquedo para brincar. Ele provocou o cristal constantemente enquanto Berry soltava gemidos de novo e de novo. Não demorou muito tempo até outra rodada de diversão começar. A esta altura, Zhao Ai estava atualmente na cama com Berry deitada no seu peito, respirando pesadamente. Ela olhou para Zhao Ai e disse, "Irmão Ai, eu já me tornei um nível Deus." Zhao Ai riu e disse, "Eu sei. Eu realmente não pensei que sua raça súcubo teria tal habilidade surpreendente. É muito incrível." Berry fez um biquinho charmoso quando ela disse, "Como poderia ser tão fácil? Embora nossa raça tenha uma regra de casar com qualquer um que resistir ao nosso ataque mental, obedecer a regra e aceitá-la são dois assuntos diferentes.
Se nós sentirmos obrigadas a casar com outra pessoa por causa da regra, mesmo se nós ainda ficarmos mais fortes, o aumento não seria desse tanto. Por outro lado, se nós realmente estivermos dispostos a casar com a outra parte, então o melhoramento que conseguiríamos seria extremamente largo. Quando ele ouviu Berri, Zhao Ai não pode deixar de sorrir e dizer: então você está dizendo que você realmente está sincera em se casar comigo? Ah, parece que eu sou um homem bastante atraente. Berri não pode deixar de bater em Zhao Ai levemente. A esta altura, Zhao Ai de repente se virou e carregou o corpo de Berri, para a surpresa do último. Então Zhao Ai sorriu levemente e disse: vamos ir tomar banho. Então ele continuou carregando Berri até o banheiro. Cada quarto na casa tinha seu próprio banheiro, além do banheiro comum no porão. Além disso, os banheiros individuais não eram pequenos. Dentro deles haviam enormes banheiras cheias com água da fonte termal. Depois que os dois tomaram banho, eles retornaram para a cama e tiveram um bom descanso. Assim que eles acordaram, Zhao Ai e Berri colocaram suas roupas antes de ir para a sala de estar. Após chegar lá, os dois viram Litsi e as outras olhando para a situação na cidade demoníaca pelo monitor. Quando o grupo viu Zhao Ai e Berri saindo do quarto, eles olharam uma para a outra com expressões maliciosas. Megan examinou a pele de Berri quando disse: parabéns, irmã Berri. Parece que você foi promovida para um nível Deus. O rosto de Berri ficou vermelho quando ela encarou Megan. Ela manteve sua cabeça abaixada e estava muito envergonhada para falar. Megan olhou para Berri e não pode deixar de rir. Irmã Berri, não precisa ficar envergonhada. Afinal, todas nós somos esposas do irmão mais velho Ai. Está tudo bem. Zhao Ai se virou para Ruin de rosto sombrio nas proximidades. Então ele sorriu fracamente e disse: isso é bom. Agora, como está a situação lá fora? Algo aconteceu? Então ele prosseguiu para o centro da sala de estar e sentou do lado de Ruin. Ruin não pode deixar de olhar fixamente para Zhao Ai, então sua expressão ficou vermelha quando ela baixou sua cabeça. Neste momento, Litsi se virou para Zhao Ai e disse: não teve desenvolvimentos significativos. Os demônios ainda estão construindo a cidade. Por outro lado, os anões são realmente formidáveis. Eles já fizeram um túnel e esconderam sua entrada. Uma pessoa não pode descobri-los sem um guia apropriado. Zhao Ai sorriu levemente e respondeu: eles têm feito isso por muitos anos, então é natural que eles sejam habilidosos neste aspecto. A única coisa que falta fazer é resistir aos demônios. Também, nós precisamos dar uma olhada em como a raça divina respondeu. Litsi franziu a testa quando ela disse: não existe nenhuma ação do lado da raça divina. Quem sabe quais tramas perversas eles estão fazendo atualmente? Irmão mais velho Ai, quantas pessoas você acha que a raça divina enviaria? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: eu realmente não consigo dizer. Porém, eu tenho certeza de que eles enviarão especialistas de nível Deus. Eles já experimentaram enviar um para o continente Ark, portanto, eles já devem ter desenvolvido maneiras para fazê-los ficar por um período de tempo mais longo. Após ouvir Zhao Ai, a expressão de Litsi piorou. Com uma voz incomodada ela respondeu: se isso realmente acontecer, então nós estaríamos enfrentando tempos difíceis à frente. Zhao Ai assentiu, mas ele ainda sorriu e disse: eu não pensei que nossos problemas seriam tão pesados. Não esqueça, os demônios apareceram muito repentinamente. Portanto, não deveria ser a gente que foi pego de guarda baixa. A raça divina deveria estar na mesma situação também. Eles eram os únicos planejando lidar com a gente, mas agora que os demônios apareceram, eu tenho certeza de que eles não iriam apenas ignorar isso. Afinal, o poder de combate dos demônios não é algo que possa simplesmente ser ignorado. Para nós, quanto mais cedo a raça divina aparecer, melhor será. Litsi suspirou e disse: eu certamente espero que sim. Neste momento, passos puderam ser ouvidos antes de Laura, Megan e Nier aparecerem. Era evidente em seus rostos que elas estavam cansadas e esgotadas. Zhao Ai rapidamente se levantou, se aproximou delas e disse: como vocês têm estado? Estão cansadas? Se sim, então não hesite em ir descansar. Vocês não deveriam se exaurir. Laura sorriu e disse: estamos bem. Você não precisa se preocupar com a gente. Certo, sobre o que vocês estão conversando? Depois das três se sentarem, Zhao Ai respondeu: nós estávamos apenas falando sobre a raça divina.
Não existe nenhum movimento que possa ser visto do seu lado. Nós suspeitamos que eles podem estar esperando a gente e os demônios nos machucarmos mutuamente. Entretanto, eu reconheço que se nós conseguirmos deter os demônios tempo bastante no Império Buda, então eles podem mudar suas visões para a Igreja Radiante. Neste momento, a raça divina seria compelida a fazer um movimento. Laura assentiu, então ela disse, de fato, não existe outra maneira. Se os demônios realmente não pretenderem ir até a Igreja Radiante, então nós podemos apenas atacar a Igreja Radiante por conta própria. Eu acho que a raça divina similarmente seria obrigada a agir. Zhao Ai olhou fixamente. Ele tinha esquecido este ponto. Seus olhos brilharam com a sugestão de Laura. Certo, certo, essa é uma boa ideia. Se a raça divina realmente quiser esperar, então nós vamos levar a luta até eles. Então ele olhou para Laura e disse, tudo bem, você não precisa se preocupar com esses assuntos mais. Você vai tomar um bom banho e descansar. Meg, Ner, vocês façam o mesmo também. Não haveria muitas ações nos dias seguintes, então vocês podem apenas relaxar. As três assentiram com um sorriso, então elas se viraram e partiram. Zhao Ai mudou seu olhar para o monitor. Realmente não haviam eventos significativos acontecendo agora. Todo mundo estava conservando suas forças. Os mortos-vivos eram como estátuas enquanto ficavam imóveis no campo. Zhao Ai suspirou. Então ele virou sua cabeça para Li Zi e as outras. Vocês vão descansar também. Eu vou voltar para a cidade demoníaca para alcançar os anões. Também, parece que os elfos chegarão logo. Eu preciso complementá-los na cidade demoníaca. Li Zi assentiu. Então ela olhou para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, você deve ser muito cuidadoso. Eu temo que os especialistas da raça demoníaca não deixariam você ir facilmente. Depois de entrar em contato com você 2 vezes agora, eu considero que eles já têm uma vaga ideia das suas habilidades e métodos. Eles com certeza usarão isso contra você no futuro. Zhao Ai assentiu e disse, fique tranquila, não haverá nenhum problema. Afinal de contas, Berri está comigo, e ela é um especialista de nível Deus. Com 2 especialistas de nível Deus, eu acho que não haverá muitas coisas que nos colocaria em uma posição perigosa. Certo, eu tenho uma última coisa para discutir. Neste momento, as plantas no espaço só podem promover uma única pessoa para nível Deus. Quem você acha que devemos promover primeiro? Li Zi pensou por um momento antes de dizer, Shui, irmão mais velho Ai. Shui deveria ser o primeiro a se tornar um nível Deus. Não esqueça, Shui é um usuário de habilidade divergente. Se seus clones puderem ter a força de nível Deus, então seria um enorme benefício para nossas lutas no futuro. Zhao Ai olhou fixamente, então ele rapidamente se lembrou que Shui era de fato um usuário de habilidade divergente. Se ele melhorar para o nível Deus, então seus clones não seriam a nível Deus também. Se seus clones realmente se tornarem nível Deus, então eles não precisariam temer ninguém no futuro. Também, se seus clones não fossem promovidos, então no mínimo eles seriam os mais excepcionais nos níveis no campo. Eles não deveriam ser vastamente mais fracos que especialistas de nível Deus comuns. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai não pode deixar de assentir repetidamente quando ele disse, certo, Shui é realmente uma boa escolha. Esse companheiro tem estado muito ocupado nas Terras Negras. Parece que é sua hora de voltar para o espaço. Li Zi sorriu e disse, é verdade que as Terras Negras estavam ocupadas antes, mas agora, mais coisas já foram resolvidas. Deve estar bem fazê-lo sair por algum tempo. Eu farei cair e informá-lo mais tarde e fazer suas tarefas serem entregues para mais alguém. Zhao Ai assentiu, as Terras Negras realmente têm estado muito ocupada. Afinal, estabelecer quantidades massivas de pessoas não é tão fácil. Entretanto, nosso pessoal já está bem coordenado. Além disso, as commodities já foram preparadas, então estabelecer pessoas não deveria demorar demais. Também, Bloquear e Roquear estão lá, bem como nosso primeiro ramo de escravos, eles devem ser capazes de gerenciar as coisas apropriadamente. Não deve ser um grande problema se Shui sair. Li Zi assentiu, então ela se levantou e disse, irmão mais velho Ai, vamos fazer essa poção primeiro e então faça cair chamar Shui aqui. Seria bom se nós cuidarmos deste assunto o mais cedo possível. Viver em outro mundo. Capítulo 702. Quando Zhao Ai e os outros chegaram na máquina de processamento,
Caer já estava esperando por eles. Além disso, ela já pegou as ervas e as colocou do lado da máquina. Zhao Ai olhou para a pilha de materiais no chão: ginsengs, coração de corvo, lotus de neve, fruta de metal dourado, e muitos outros estavam presentes. Além disso, podia ser visto claramente quão cara a poção deve ser, julgando por quantas coisas preciosas era necessária. Quando ele viu isso, Zhao Ai não pode deixar de suspirar. Tudo isso apenas para fazer uma poção. Realmente era um produto muito difícil de fazer. Embora Zhao Ai lamentasse sobre este fato, ele ainda se virou para Kaeira e disse: comece. Kaeira assentiu e então pressionou os botões na máquina de processamento. A máquina de processamento de repente piscou uma luz brilhante na pilha de ervas no chão, absorvendo-as uma por uma. Quando todas as ervas desapareceram, o espaço imediatamente emitiu uma notificação: poção de fortalecimento sendo processada. Tempo estimado: 48 horas. 1 milhão de moedas de ouro reduzidas. Por favor, espere pacientemente até a produção terminar. Zhao Ai forçou um sorriso para isso. O espaço realmente era um sugador de dinheiro. Mesmo se trabalhar para ele, ainda deduziu 1 milhão de moedas do seu inventário. Kaeira olhou para Zhao Ai e não pode deixar de rir. Jovem mestre, você não precisa se preocupar. Quando o espaço atualizar para um certo nível, a máquina de processamento não precisaria de ouro para operar mais. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: ainda, nós precisamos esperar até esse dia. Quem sabe, talvez eu fique quebrado mesmo antes de chegarmos neste ponto. Litsi e as outras riram. Todas elas sabiam que Zhao Ai estava apenas fazendo uma piada. Embora a máquina de processamento realmente tomava muito dinheiro, Litsi e as outras sabiam que Zhao Ai não tinha falta de dinheiro. Com a produção que o espaço fornece todo dia, dinheiro certamente seria o menor dos problemas. E mesmo se eles não pudessem vender para o continente, Zhao Ai ainda podia vendê-las para o espaço. Embora o espaço compre elas por um preço baixo, ainda era uma taxa entendível. Quando Litsi e as outras viram isso acontecer pela primeira vez, elas ficaram muito surpresas. Se Zhao Ai introduzisse essas moedas de ouro para o continente, então ele com certeza arruinaria a economia do mundo. Felizmente, Zhao Ai queria ser discreto. Ele não gostava de ir muito longe em adquirir e introduzir o ouro ao continente. 48 horas, levaria 2 dias até a poção ser feita. Embora Zhao Ai estivesse um pouco desapontado que ele não podia ver a poção hoje, ele não disse nada e apenas levou o grupo de volta para casa. Por outro lado, mesmo que Shui tenha recebido a palavra de Zhao Ai, ainda era impossível para ele entregar seu trabalho para outro alguém em pouco tempo. Afinal de contas, haviam muitas pessoas vivendo atualmente nas Terras Negras. Os elfos e os anões já chegaram na terra da família Buda. Zhao Ai também lhes deu um local para se estabelecerem. Não havia necessidade de mencionar os anões. Eles agora estavam temporariamente vivendo dentro dos acampamentos. No entanto, eles começaram a cavar dentro da montanha de ferro para ver se haviam depósitos de ferro sobrando. Ao mesmo tempo, eles também estavam preparando as cavernas dentro da montanha já que eles estavam usando o ambiente para viver. Por outro lado, os elfos eram muito mais problemáticos de estabelecer. Eles estavam muito familiarizados para viver dentro da árvore da vida, e era impossível para as terras negras ter uma árvore daquele tamanho. E comparado à temperatura da floresta, as terras negras teriam invernos congelantes. Ao mesmo tempo, era impossível para os elfos viverem dentro da montanha de ferro. Portanto, Zhao Ai fez um plano especial para lhes dar um local do qual eles podem plantar árvores nela. Dessa maneira, eles achariam seu assentamento mais confortável para viver. Embora as terras negras sejam grandes, era impossível ter locais como a Montanha dos Anões e a Floresta Élfica. Por causa disso, Zhao Ai ainda tinha problemas em encontrar locais apropriados para os elfos plantarem suas árvores. No final, o plano foi interrompido, pois muitas pessoas tinham começado a fluir para as terras negras. Desde que Zhao Ai não teve um meio para arranjar um lugar apropriado para os elfos, ele decidiu colocá-los na Cidade da Flor, fazendo-os viver suas vidas isoladas mais uma vez. A Cidade da Flor era muito grande, e porque estava no pântano do cadáver apodrecido era muito isolado de outros lugares. Isso deu aos elfos um sentimento de segurança. Porém, ainda era impossível para a cidade acomodar todos os elfos. No final, Zhao Ai tinha que pedir para Kaeira aumentar a cidade para que os elfos pudessem se mudar.
Esse era só um arranjo temporário. Era impossível para Zawai fazer eles viverem muito tempo neste lugar. Afinal, a Cidade da Flor foi uma vez interligada com uma fenda espacial para o reino demoníaco. Zawai não podia ter pessoas vivendo neste lugar. No entanto, os elfos amaram a Cidade da Flor. Embora eles tivessem uma mudança de ambiente, flores e videiras estavam presentes em toda parte. Além disso, eles também não precisavam se preocupar com comida porque Zawai estaria trazendo para eles. Por causa disso, demorou muito pouco tempo para os elfos se estabelecerem. Mas mesmo assim, os elfos ainda estavam bastante agitados. Depois de começar a viver na Cidade da Flor, eles descobriram que eles não tinham mais nada para fazer. Eles não podem apenas comer e dormir o dia inteiro. Isso era algo que porcos fazem. Portanto, eles propuseram uma ideia para Zawai. Eles queriam plantar árvores no pântano do cadáver apodrecido. Zawai não teve escolha além de obedecer. Ele foi até a Rainha Elf e disse a ela sobre o assunto. A rainha imediatamente concordou e preparou algumas mudas para serem enviadas. Essas mudas eram uma das mais comuns usadas pelos elfos. Agora que os elfos começaram a plantar árvores próximas da Cidade da Flor, Zawai parou de pensar neles. Ele decidiu deixar eles lá. Isso também era para lhes permitir cultivar sua força. Embora as bestas mágicas do pântano do cadáver apodrecido não perturbem as terras negras mais, Zawai ainda assim não as subjugou. Não foi porque ele não teve a capacidade, mas porque ele não queria. Ele queria que as bestas vivessem no pântano livremente. Agora que os elfos ocuparam a Cidade da Flor, era inevitável para eles serem atacados. Sempre que os elfos saíam dos arredores de seus assentamentos, havia uma alta probabilidade deles encontrarem essas bestas mágicas. Embora as bestas mágicas não ousassem entrar na cidade, eles ainda eram capazes de vaguear por aí devido à ausência dos nonos níveis. Zawai já disse aos elfos sobre esse assunto quando eles decidiram plantar as árvores. No entanto, os elfos não se importaram com isso. Eles já estavam acostumados a serem atacados pelas bestas mágicas na floresta élfica. Ser atacado pelas bestas mágicas agora não seria um grande problema. Por causa desses muitos outros assuntos, Shui precisava dar uma mão a ganhos outros. Se retirar dessas tarefas não poderia ser feito em pouco tempo. Desde que a máquina de processamento precisava de 2 dias para fazer a poção, Zawai decidiu fazer Shui continuar com o que ele estava fazendo nesse período de tempo. Também, parece que os demônios ainda precisavam de algum tempo para preparar seu ataque. Neste momento, Zawai não tinha nada para fazer, ele estava totalmente livre. Depois de cuidar da máquina de processamento, Zawai fez Litsi e as outras descansarem. Então ele levou Berri para fora do espaço para visitar o acampamento dos anões. Embora os anões fossem encarregados de fazer túneis, esses túneis não precisavam de muita mão de obra. No mínimo, a operação precisaria de um anão comandando enquanto a maioria do trabalho era feito pelas bestas de armadura de ferro. Por causa disso, muitos dos anões ainda estavam presentes dentro do acampamento. Zawai foi até o acampamento e viu os anões praticando suas técnicas de luta. Enquanto isso, fora do acampamento, haviam muitos aventureiros curiosos. Eles estavam olhando para o acampamento para ver os anões. Entretanto, por causa da ordem, eles não ousaram entrar. Ao mesmo tempo, os anões estavam muito preocupados para se importar com eles. Quando Zawai chegou no acampamento, os anões imediatamente notaram. 2 anões se adiantaram para cumprimentar Zawai. Eles se curvaram e disseram: "Ancião, você veio." Zawai assentiu, então ele olhou para os 2 e disse: "Onde está o ancião Julian?" Um dos anões respondeu: "Ancião Julian atualmente está assumindo o comando de fazer os túneis. Você quer que nós o chamemos?" Zawai sorriu e disse: "Eu terei que incomodar você então. Diga o que eu vim com álcool para beber." Os anões assentiram enquanto um deles se virava e corria. Zawai entrou no acampamento dos anões com um humor feliz. Embora a área do acampamento dos anões tenha sido privada, ela não foi cercada por muralhas. Era só que os humanos não ousaram vir aqui por causa da ordem estrita de Besmir. O anão restante levou Zawai para o local onde Julian vivia antes dele recuar. Zawai olhou ao redor do local e murmurou: "Esse é um pátio bastante pequeno." Era relativamente independente, mas não era apenas Julian quem estava vivendo aqui. Haviam muitos anões dentro.
Todos eles estavam tão ocupados com o que eles estavam fazendo que nenhum deles teve a chance de se aproximar e conversar com Zhao Ai. Zhao Ai não podia culpá-los. Ele sabia que isso era apenas os anões sendo anões. Não importa quem veio, enquanto os anões estivessem ocupados, eles não virão cumprimentar essa pessoa, mesmo se fosse o patriarca. Não muito depois de Zhao Ai chegar no pátio, uma risada de repente foi ouvida. Senhor, como você tem tempo para vir beber comigo? Zhao Ai sorriu levemente e disse, eu não tenho nada para fazer, então eu vim beber um copo. Mas também, eu estava esperando os elfos chegarem. Eu acho que não demoraria muito para nós vermos eles no horizonte. Julian sorriu e disse, mas ainda, eles não podem ser tão rápidos quanto nós. Eu devo dizer, sua habilidade divergente espacial é realmente algo. Para você ser capaz de nos levar da montanha dos anões até a cidade demoníaca em tão pouco tempo é extremamente atordoante. É muito bom ser capaz de viajar milhares de quilômetros em apenas um único passo. Zhao Ai sorriu levemente e disse, é muito bom. Em alguns dias, eu estarei levando os homens-fera da pradaria até aqui. Quando essa hora chegar, a cidade demoníaca se tornaria mais alegre. Julian sorriu e disse, os anões e os homens-fera romperam seu relacionamento por um longo tempo. Seria ótimo ver nossos irmãos homens-fera mais uma vez. Os homens-fera e os anões eram muito parecidos em temperamento. Por causa disso, seu relacionamento no passado era muito bom. No entanto, quando os humanos começaram a suprimir outras raças, os anões recuaram para sua montanha enquanto os homens-fera voltaram para a pradaria. Isso rompeu o contato entre as duas raças. Ser capaz de se encontrar novamente na cidade demoníaca deixou Julian bastante contente. Enquanto Zhao Ai estava preparando para beber com Julian, um anão de repente veio bater na porta. Ancião Julian, ancião Zhao Ai, existe um humano lá fora. Ele disse que um grupo voador pode ser visto fora da cidade. É possível que os elfos tenham chegado. Eles estão pedindo para o ancião Zhao Ai ir apoiar no encontro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.